Olá, seja bem-vindo ao programa Apontamentos da Semana. É aqui onde a realidade espiritual continua a acontecer. Por isso, prepara o seu coração, chama os seus amigos, abra a sua Bíblia e arranje forma de tomar notas porque o apontamento já está no ar. Está bem assim? Ótimo! Neste programa, nós trataremos o tema do sangue inocente. A expressão sangue inocente surge no Antigo Testamento para designar um indivíduo que sofreu uma agressão mortal sem que o merecesse. O profeta Isaías descreve a impiedade dos judeus do seu tempo, afirmando que os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue inocente. Isaías 59, versículo 7. O sangue inocente que estava a ser derramado era o sangue das vítimas pela exploração, que os nobres impunham, os senhores feudais, ao povo da terra. E o sangue destes homens e mulheres era inocente porque eles nada haviam feito para merecer esta opressão. Uma morte violenta às mãos dos seus opressores. E o profeta Jeremias utiliza também esta expressão ao censurar a violência praticada pelo rei de Judá e pela sua elite contra os súbditos indefesos. E ele escreveu, vamos ver, ele diz, mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Jeremias 22, 17. Mas o profeta Joel também usa a mesma expressão, mas desta vez para se referir às vítimas da agressão por parte dos exércitos estrangeiros, quando escreve: o Egito se tornará uma assolação e Edom se fará um deserto de solidão por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Joel 3,19. Portanto, os profetas, ao referirem-se ao sangue inocente, querem mostrar a possibilidade de que seres humanos sofressem inocentemente às mãos de outros seres humanos. O conceito de inocência existencial surge claramente nos profetas. E eles sabem que muitos homens e mulheres do seu tempo foram vítimas do mal que se abateu sobre eles sem justificação alguma. Mas será que esta noção do sangue inocente pode ser compreendida em sentido absoluto? Neste breve estudo vamos ver, por um lado, que não há, segundo a Bíblia, ninguém absolutamente inocente em termos morais. Mas também vamos ver que a explicação pode ser dada, ou que explicação pode ser dada, para o sofrimento que afeta pessoas inocentes. Isto é, pessoas que, sendo pecadoras, procuram viver uma vida de acordo com a justiça e a bondade. De facto, este tema interpela a possibilidade da existência de pessoas verdadeiramente inocentes. Em termos morais absolutos, não há ninguém verdadeiramente inocente. Simplesmente porque todos os seres humanos infringiram a lei moral de Deus. Todos os seres humanos são pecadores. Um escorpião muito jovem, dizia a história, procurava atravessar um lago, mas não sabia nadar. Entretanto, viu uma rã e perguntou-lhe se esta podia transportá-la às suas costas para a outra margem. Mas a rã disse-lhe: escorpião, se eu fizer isso, tu vais picar-me. O escorpião, muito jovem, retorquiu: se eu te picar, também eu vou morrer. Depois de discutirem o suficiente, a rã lá resolveu transportar o escorpião. A meio do trajeto, a rã sentiu uma dor lancinante que a paralisou. E ela virou-se para o escorpião e disse-lhe: mas tu tinhas prometido não picar, mesmo estando em causa a tua subsistência. E o escorpião respondeu: é verdade, mas é a minha natureza. Na travessia da vida, desde muito jovens, e mesmo estando em causa a nossa subsistência eterna, a nossa natureza carnal faz-se manifestar. Como é um caso, ou o caso do bebê que aprende a manipular os seus pais através de choro e birras. Não se trata nesta fase de um pecado imputável, mas de uma natureza egoísta que se começa a desenvolver. Por isso, esta realidade do pecado atravessa transversalmente toda a humanidade. Podemos encontrar na Bíblia alguns textos que nos indicam tal realidade. Dirigindo-se a Deus na sua oração de consagração do templo em Jerusalém, Salomão aponta para a condição pecaminosa de todos os seres humanos ao afirmar de modo parentético: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. 1 Reis 8,46. O sábio rei não está só nesta apreciação do valor moral dos seres humanos. Antes dele, já o seu pai Davi tinha escrito algo de profundamente revelador sobre a perversão congénita de todos os nascidos de mulheres. De facto, o Salmo 51, no versículo 5, o rei pastor declarou: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Portanto, para Davi, todos os seres humanos nascem já imersos numa natureza pecaminosa. Nenhum deles pode ser considerado verdadeiramente inocente. Um dos provérbios compostos por Salomão, na sua qualidade de sábio,
também revela esta corrupção moral interior que macula todos os homens e mulheres. Sabendo que todos são pecadores, ele escreveu: quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Provérbios 29. Portanto, aos olhos de Salomão, nós não somente estamos corrompidos pelo pecado, como nada podemos fazer por nós mesmos para limpar essa mancha moral que nos macula. E o profeta Isaías também reconhece a pecaminosidade de todos os seres humanos. Mas é interessante o facto de ele o fazer num horizonte de esperança. Escrevendo no capítulo sobre o significado da morte vicária do Messias vindouro, Isaías pôde dizer: todos nós andámos desgarrados como ovelhas, cada qual se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. E este texto é impressionante, porque ele não só apresenta claramente a iniquidade moral de todos os seres humanos, mas também aponta para aquele que viria a oferecer uma solução para reabilitar moralmente a humanidade. E essa solução era a morte vicária do Messias vindouro, isto é, de Jesus Cristo. Cerca de 750 anos depois, inspirado nos Salmos, o apóstolo Paulo reafirma também a pecaminosidade da raça humana ao escrever. E vamos ver o que é que ele diz. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Romanos 3:10. Ele está claramente a citar Salmos capítulo 14, versículo 1 e o Salmo 53, versículo 1. Note-se que Paulo não faz nada mais aqui do que adotar a perspectiva antropológica do Antigo Testamento. Traduzindo esta perspectiva em palavras suas, o apóstolo escreve mais à frente: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Portanto, para Paulo, todos os seres humanos são pecadores. Não há ninguém verdadeiramente inocente. Mas o apóstolo dos gentios tem esperança que esta situação de pecaminosidade possa ser alterada radicalmente, pois ele acrescenta imediatamente: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Romanos 3, 24 a 25. Portanto, embora a humanidade esteja completamente contaminada pelo pecado, há solução. Trata-se das boas novas evangélicas que declaram, em consonância com a profecia de Isaías que já citámos, que Jesus, o Messias, pode justificar os pecadores pela sua morte vicária e expiatória. Para Paulo, Jesus é a solução para o problema do pecado humano. Assim sendo, embora não haja nenhum ser humano verdadeiramente inocente, com exceção de Jesus, porque todos pecaram contra Deus e contra a sua lei, todos se podem tornar também inocentes ao participarem da inocência verdadeira de Cristo. Como participantes desta inocência, os seres humanos podem ser considerados também eles inocentes. Tal foi o caso de Jó. Jó não era absolutamente inocente em si mesmo, porque ele também era um pecador. A Virgem Maria também era um pecador, o apóstolo Paulo também, o apóstolo São Pedro também. No entanto, enquanto adorador do verdadeiro Deus e crente no Salvador vindouro, daí a sua fé no caráter expiatório dos seus sacrifícios, Jó podia ser considerado inocente. Mas apesar disso, ele passou por um sofrimento atroz. Este paradoxo conduz-nos ao tema seguinte deste programa, os destinos injustos, e coloca a questão acerca da razão de ser do sofrimento humano. Mas por que razão sofrem as pessoas justas e boas? Esta questão é ainda mais enigmática quando se acredita na existência de um Deus Criador que é bom, que é onipotente e omnisciente. Se um tal Deus existe e é o nosso Criador, como explicar o sofrimento humano causado pelo mal? A resposta a esta questão, que pergunta pela razão do sofrimento humano, deve ser encontrada no quadro do grande conflito entre o bem e o mal. Os seres humanos estão envolvidos numa guerra espiritual com efeitos bem reais. Embora Deus proteja aqueles que lhe são fiéis, Ele permite que sobrevenham provas e tentações. O crente tem proteção especial, mas não tem imunidade total ao mal natural e ao mal moral. Estas provas não são causadas por Deus, mas sim pela ação direta de Satanás, ou muitas vezes pelo funcionamento geral das leis naturais que regem um ecossistema pervertido do nosso planeta. Foi precisamente o que aconteceu a Jó. O que nós sabemos é que não temos o conhecimento necessário para compreender globalmente todos os desígnios de Deus, sobretudo para a nossa vida e até para a sociedade em que estamos integrados. Mas tomemos, por exemplo, a morte de Cristo.
Jesus era um ser humano inocente, justo e bom. Sim, ele era. Ele não tinha pecado, ele era o Filho de Deus. No entanto, sofreu uma morte violenta às mãos de homens influenciados por Satanás. O próprio Cristo teve que suportar a angústia de se sentir abandonado por Deus, a ponto de exclamar: Deus meu, por que me abandonaste? No entanto, Deus não tinha abandonado Jesus na cruz. Deus tinha permitido que tal morte sucedesse ao seu Filho, porque desse mal resultaria um bem incomensuravelmente maior ou superior: a salvação da humanidade, mas também a justificação de Deus perante o universo. E em terceiro, a destruição de Satanás. O mesmo se passa com o sofrimento leal o sofrimento leal dos seus filhos. Procuram ser justos e bons num mundo pervertido e mau. Deste sofrimento resultará sempre efeitos positivos para a vida espiritual daquele que sofre ou daqueles que estão ao seu redor. Portanto, temos que confiar nos desígnios de Deus para nós e no seu profundo amor por nós, como Jesus confiou, num momento tremendo. No final do grande conflito, tudo será esclarecido. Deus determinou que teríamos 1000 anos para vermos respondidas todas as nossas perguntas existenciais e para compreendermos perfeitamente os seus desígnios. Durante o milénio encontraremos 1000 razões para crer, ainda mais. Então ficaremos satisfeitos com as respostas de Deus. Vale a pena esperar. Para concluir, nós chegaremos à conclusão de que o modo como Deus conduziu providencialmente a nossa vida é precisamente o modo que nós mesmos teríamos escolhido caso pudéssemos dispor do seu conhecimento perfeito para nos guiar. Em Cristo Jesus a salvação está garantida. Vamos fazer o seguinte: eu vou orar por si dentro de momentos, mas depois gostaria de convidá-lo a procurar novamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próximo da sua residência e poderá fazê-lo através do seguinte endereço. Localize a igreja mais próxima, vá até lá e diga que é um convidado especial do nosso programa, um nosso convidado de honra. Ali vai receber acompanhamento espiritual, poderá esclarecer algumas das suas dúvidas e acerca deste tema, obviamente, e com certeza que se vai preparar para a vida eterna. Felicito pela sua decisão para a eternidade. Vamos orar? Bom e amado Pai, obrigado porque Tu és um Deus justo, porque Tu és um Deus confiável. Provavelmente todos aqueles que nos escutam neste momento e que oram connosco estão a passar por situações que não entendem toda a sua verticalidade e horizontalidade. Há situações que não podemos perceber, mas ainda assim podemos confiar em Ti, sabendo que à medida que nos vamos sendo dirigidos por Ti, nós vamos retirar ilações espirituais para a nossa vida, que nos vão fazer amadurecer no caminho e no percurso da fé. E no final, quando um dia estivermos contigo, vamos perceber que afinal Tu foste um Deus justo e que nada permitiste na nossa vida sem que tivesse um propósito, ainda que neste momento não possamos compreender. Ajuda-nos a orar com fé e com fidelidade. São estas as bênçãos que pedimos no nome e pelos méritos de Jesus Cristo. Amém, Senhor.